Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1 a 7. Hoje pela manhã começamos a estudar sobre esse tema, o discipulado. E em nome de Jesus, eu creio que a nossa igreja vai se tornar uma igreja discipuladora. Você vai ser discipulado, vai discipular alguém. Eu creio, tá? Eu queria falar um pouquinho sobre isso. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 a 7, diz assim: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de mim ouviste perante muitas testemunhas, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Suporta comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Nenhum que milita se embaraça com os negócios desta vida, para que agrade aquele que o alistou. E também se alguém lutar como atleta, não é coroado se não lutar legitimamente. O lavrador, trabalhador, deve ser o primeiro a participar dos frutos. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Estende suas mãos assim, em sinal de rendição a Jesus. Repete comigo: Senhor Jesus, eu marquei um encontro contigo esta tarde. Senhor Jesus, eu abro meu coração para receber tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Fala comigo agora, em nome de Jesus, amém. É muito interessante que quando o apóstolo Paulo escreve esta carta pastoral a Timóteo, ele está preso em Roma. Na verdade, esta é a segunda vez que ele é preso. Na primeira vez, ele fica preso numa prisão domiciliar, onde ele era guardado por guardas pretorianos, que faziam turnos de 6 em 6 horas. Mas agora, nessa segunda vez, ele está numa prisão chamada prisão Marmetina. E esse lugar em Roma, ele era destinado aos inimigos do Estado que seriam executados, tá? Ele está literalmente no corredor da morte do mundo antigo. Quando chegava a sentença, quem era estrangeiro, tá? Ou era crucificado ou enforcado, e os que eram cidadãos romanos eram decapitados. E ele está nesse lugar que na verdade era uma verdadeira masmorra. Alguns anos atrás eu tive o privilégio de visitar a prisão Marmetina, e achei interessante porque ela é composta de 2 celas sobrepostas. Uma fica no alto e outra lá embaixo. E o único jeito de acessar essa cela que fica lá no subsolo é por um buraco. Até tem uma foto aqui que eu deixei, se acharem, é um buraco onde as pessoas eram jogadas ali e ficavam presas ao muro de pedra, acorrentadas. E eu lembro de entrar naquele lugar, e é um lugar mal cheiroso, é um lugar cheio de umidade, é um lugar que você vê morte o tempo todo. Era nesse lugar que a gente sente cheiro de morte, que o apóstolo Paulo estava trancafiado. E é nesse lugar que ele resolve escrever uma carta a Timóteo. E eu tenho certeza que esta carta era algo especial que ele estava endereçando ao seu discípulo amado. Era um recado importante. E sabe, o apóstolo Paulo não fala aqui sobre a sua liberdade, sobre injustiças. Ele não pede nada. Nessa carta ele instrui Timóteo: olha, Timóteo, procurem homens idôneos, capazes, para transmitirem aquilo que eu te ensinei. Você sabe, o que o apóstolo Paulo vai ensinar para Timóteo nessa sua última carta é sobre como passar o recado do evangelho para outros, como fazer discípulos de Jesus. E é muito interessante porque nesta carta ele vai usar uma série de imagens
que nos ajudam a entender o que Paulo pensava a respeito do discipulado. E quando eu estava lendo essa carta, o Senhor falou comigo. Sabe, a nossa igreja, pela graça de Deus, cresceu bastante nos últimos anos. Só nos últimos 3 anos ingressaram como membros da igreja 9.000 pessoas. É muita gente. E quando começou esse ano, eu fiquei angustiado. Porque como pastor, a minha pergunta é: como a gente vai cuidar de todo esse povo? A gente abriu campos, a gente abriu cultos novos, mas não é só isso. Como cuidar bem de tanta gente? Eu lembro que eu estava com um filho pequeno, Davi, que está um gordo já, está gigante. Como cresce rápido. E é difícil dormir também, mas é uma delícia. Mama sem parar o Davizinho. Mas eu lembro que eu estava de férias e como eu estava com o neném pequeno, assim, operado, aí eu passei as férias em casa. E todo dia acordava de manhã para andar e ia orar. Eu falei: Deus, fala comigo. E sabe o que Deus falou? Primeiro, quem dá o crescimento? Quem dá o crescimento? É Deus. Se Ele deu o crescimento é porque nós temos condições de cuidar do povo. Então eu perguntei: Deus, aonde eu estou errando? E aí Deus falou no meu coração: você precisa pastorear melhor o rebanho. Você precisa levantar um exército de discipuladores. E sabe, eu creio, nós vamos levantar um exército de pessoas que cuidam umas das outras. E nós vamos organizar esse trabalho. Inclusive eu quero que vocês orem pelos pastores. Quantos se comprometem a orar essa semana pelos pastores da igreja? Deixa eu ver, levanta as 2 mãos, porque agora eu fiquei feliz. Nós vamos sair para um retiro, tá, com os pastores aqui da sede, onde eu vou compartilhar com eles um exercício. A gente vai organizar quem cuida de quem. E a gente vai criar uma rede de discipulados, onde eu discipulo pastores que discipulam irmãos da igreja que são líderes de área, de células, que cuidam de outros líderes, que cuidam, sim, daqueles que estão na ponta, lá dentro das células. Nós vamos discipular esta igreja, vamos levantar um exército de discipuladores. Quantos creem nisso? Eu estou animado. Você pode aplaudir ao Senhor. Sabe qual que é o meu sonho? Que todos sejam discipulados. Você vai ser discipulado por alguém e vai discipular alguém, em nome de Jesus. Amém? E quando eu estava lendo essa carta, o meu coração começou a arder. Porque o apóstolo Paulo, ele vai usar 7 imagens que nos ajudam a entender o que é discipulado. Na verdade, ele vai apresentar para nós um verdadeiro manual do discipulador. E eu quero compartilhar esse manual com você. Hoje de manhã aprendemos 3 dessas imagens. A primeira imagem é a imagem do filho. 2 Timóteo 2:1 fala: tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E hoje de manhã a gente aprendeu que o discipulado, antes de tudo, é vida compartilhada. Quem é pai aqui? Levante as mãos. Nós ensinamos os nossos filhos fazendo, vivendo, andando junto. E nós aprendemos aqui que discipulado, antes de tudo, é uma paternidade espiritual. É investir vida na vida de alguém. Segundo lugar, nós também aprendemos uma outra imagem, a imagem do transmissor. E o apóstolo Paulo, ao falar do discipulado, fala a Timóteo: olha, confia a homens fiéis que sejam idôneos para ensinarem outros. E nós entendemos aqui que o discipulado, a segunda imagem é a imagem do transmissor. O discipulado, ele falhou se ele parou em alguém. Porque o discipulado, ele tem que alcançar outros. Quem foi aqui discipulado por alguém? Levante as mãos. Isso. Agora, se você não discipulou ninguém, o que está acontecendo é que você está estocando graça. E graça não pode ficar acumulada na nossa vida. Se Jesus derramou graça sobre você, o pastor Budal acabou de falar do dispenseiro. O dispenseiro, ele pega a graça de Deus no armário, do Senhor, e compartilha com os outros. Se tem graça estocada na tua vida, porque o discipulado falhou com você.
Jesus nos mandou ser discípulos, então você tem que ser um transmissor de graça. Quem quer ser um transmissor de graça aqui? Aleluia! Terceira imagem que nós aprendemos ainda hoje de manhã foi a imagem do soldado. E aí, no versículo 3 e 4, ele diz: suporta comigo as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Nenhum que milita se embaraça com os negócios da vida. E aí, a gente aprendeu também que o discipulado tem a ver com o foco do soldado em cumprir a missão. O soldado, o sucesso do soldado tem a ver com cumprir a missão que o comandante lhe deu. E aí o apóstolo fala, às vezes a gente está embaraçado em outras coisas, que não deixam a gente cumprir o que o Senhor nos mandou. E aí a gente entendeu que o discipulado tem a ver com cumprimento da missão, foco na missão. Eu desafio todo mundo a olhar para a agenda, ver o que precisava tirar, ver o que precisava reorganizar, porque o nosso foco são pessoas, vidas. E se a gente quer discipular, a gente precisa ser como um soldado focado na missão. Amém? Olha, eu resumi a mensagem da manhã para você. Depois entra lá e assiste para você pegar tudo, tá? Mas eu quero continuar olhando para esse manual que o apóstolo Paulo descreve para nós. E a quarta imagem é a imagem do atleta. A Bíblia diz assim, em 2 Timóteo 2,5: e também, se alguém lutar como atleta, não é coroado, se não lutar legitimamente. E a segunda imagem, ela era muito viva no imaginário do povo greco-romano, tá? Porque os Jogos Olímpicos, eles eram algo muito famoso naquela época. E era interessante porque eles fabricavam heróis, eles enchiam cidades. A gente está vendo a Copa do Mundo acontecendo, né? E quanta gente reunida. Naquele tempo antigo, eles se reuniam nos estádios, havia uma grande aglomeração de gente, heróis eram fabricados nos jogos daquele tempo. E o que isso tem a ver com o discipulado? Em primeiro lugar, eu entendo que tem a ver com a disciplina, o preparo do atleta. Naquele tempo, principalmente os atletas, ele usa o exemplo de luta, eles tinham que sim, a se preparar e comprovar 10 meses de treinamento prévio, antes da competição. Alguns relatos indicam que os atletas precisavam treinar em Elisa, região de Olímpia, durante o mês final, antes dos jogos, sob a supervisão de juízes. E sabe, a ideia aqui é de alguém que está sendo preparado para ganhar uma competição. Muitas vezes a gente não entende que para alcançar alguns objetivos na fé, da vida cristã, a gente precisa praticar as disciplinas espirituais. Eu já fui atleta. Eu lembro que eu tinha um treinador que era muito chato. E o que eu mais odiava era a pré-temporada, quando a gente tinha que fazer a preparação física. Ele levava a gente no Barigui, e eu nunca fui muito bom de corrida de distância. E ele fazia a gente dar 3 voltas no Barigui, tinha que bater o tempo, e ele ficava em cima. Eu lembro que eu chegava extenuado, mas por que precisava daquilo? A gente só ia jogar vôlei. Mas sabe, se a gente não tivesse preparado fisicamente, a gente não conseguia resistir na hora do jogo. Na hora que o negócio pegava, a potência, né, a disposição física fazia toda a diferença. Sabe, o discipulado, antes de tudo, tem a ver com ensinar alguém, preparar alguém nas disciplinas espirituais. Você, quando discipula alguém, é o treinador, que ajuda o outro a se desenvolver. Tem muita gente que não consegue viver os valores da vida cristã porque não entende que sem as disciplinas espirituais isso não é possível. Você tem que treinar, você tem que ler a palavra, você tem que orar, você tem que jejuar. E o discipulador é aquele que ensina as pessoas a viverem isso. Eu já discipulei muitas pessoas. E
Uma das primeiras coisas que eu faço no processo de discipulado é ajudar a pessoa na disciplina espiritual. Várias pessoas que eu discipulei, eu falava assim: olha, o meu horário de oração é de manhã, antes do trabalho. Você aceita que na hora que eu começar o meu discipulado, eu dei uma ligadinha para você, eu te mando uma mensagem? E aí, 6 horas da manhã, eu importunava os meus discípulos, era uma graça. Eu ligava. Às vezes eles atendiam assim, meio dormindo, mas sabe o que acontecia? Eles aprendiam a orar todos os dias. E quando eles começavam a orar, naturalmente eles começavam a fazer coisas que antes eles não conseguiam fazer, porque o Espírito Santo estava trabalhando neles. Eu lembro uma época que eu comecei a orar com a igreja, no meu horário de oração. E eu fiquei impressionado porque nós fazíamos lives de oração que chegaram a participar milhares de pessoas. E sabe, o que me chama a atenção? Muitas pessoas me procuravam para dizer assim: pastor, agora eu consegui me libertar de vícios. Pastor, agora eu estou conseguindo fazer coisas que antes eu não fazia. Agora eu estou conseguindo viver o que Jesus ensinou. Por quê? Eles aprenderam a disciplina espiritual, o preparo. Ei, preste atenção. Quem quer discipular pessoas aqui? Você precisa ensiná-las as disciplinas espirituais, o preparo. Mas agora, o foco que o apóstolo Paulo dá ao falar do atleta é muito interessante. Ele fala assim, e para mim está implícito a visão do preparo, mas ele vai falar algo ainda mais específico. Que o atleta, ele precisava jogar na legalidade, para ser curado. Ele não podia infringir as regras do jogo. Na verdade, se ele o fizesse, ele seria envergonhado. Como hoje, um atleta que vence, mas depois cai no doping, no exame antidoping. É uma vergonha, porque ele não seguiu as regras. E é muito interessante que, ao construir essa imagem, o apóstolo Paulo vai usar uma outra imagem complementar. Ele fala do atleta e fala também do artesão, para dizer a mesma coisa. E toda vez que uma imagem repete, tá? Ela dá uma ênfase a um ensino, é porque aquilo é muito importante. A Bíblia vai dizer que o obreiro aprovado é aquele que maneja bem a palavra da verdade e não tem do que se envergonhar. É o mesmo princípio, é o mesmo ensino. Agora a perspectiva é do artesão. O obreiro aqui é o artesão que usava bem as mãos para manusear, para fazer as coisas. Podia ser o alfaiate que cortava um tecido em linha reta. Podia ser um pedreiro que construía um muro retinho. Podia ser um carpinteiro que encaixava as peças perfeitamente. E ele está dizendo: olha, além do preparo, para vocês viverem a fé cristã, vocês não podem ter do que se envergonhar. Vocês precisam jogar a regra do jogo. Sabe, tem muita gente que não entende o que é a vida cristã. Não adianta apenas ter conhecimento da palavra. Deixa eu te dizer, até o diabo conhece mais a Bíblia que você. E ele não tem nada com Deus. Os fariseus, eles conheciam muito a palavra, mas não eram salvos. Qual é a diferença entre o discípulo e um conhecedor da Bíblia? É que ele põe a palavra em prática. Ele vive os preceitos. Ele entende as regras, os mandamentos, e ele aplica na sua vida. Sabe, muitas vezes somos desautorizados porque não vivemos. Eu lembro de um dia que eu estava andando na rua de carro, e de repente, sem querer, eu acabei fechando. E era um irmão. E aí ele passou por mim de carro, não viu quem eu era, meteu a mão na buzina e soltou um palavrão. E o que me chamou a atenção é que quando ele passou na frente com o carro, eu olhei e tinha aquele peixinho, sabe? O ictus lá, ó,
Deixa eu te dizer uma coisa, se você é irado no trânsito, não coloca um peixinho, nem adesivo cristão, né, porque vai fazer a gente passar vergonha. E sabe o que ficou chato para ele? Porque daí na hora que fechou o sinal, eu parei o carro do lado e dei um aceno para ele. Ele, ai, o pastor. Que vergonha. Sabe, eu gosto de uma história, já contei ela algumas vezes, do ladrão que foi roubar o banco e fez uma vigília de oração, lembra? Ele se preparou, fez jejum, oraram 40 dias e a quadrilha foi roubar o banco e chegou no dia, deu tudo errado. Trocaram tiro com a polícia e foram parar na cadeia. E aí, quando estavam presos, um perguntou para o outro: mas o que a gente fez de errado? A gente jejuou, a gente orou, as disciplinas estavam em ordem. Aí alguém disse: mas já estava escrito, não furtará. Sabe, muitas vezes a gente conhece, mas não põe em prática. Deixa eu te dizer, discipulado não é apenas ensinar um entulho de emaranhado para as pessoas, de filosofias, de conhecimentos. Não, discipulado tem a ver ajudar o outro a pôr em prática a fé cristã. E quando eu ensino as disciplinas, e quando eu ajudo, enquanto ele compartilha a vida, a tentação, o pecado, eu vou ajudando ele a viver do jeito que Jesus ensinou. Seja, quem já discipulou alguém e começou a ver a pessoa mudando? Não é legal demais? É uma delícia. Ei, preste atenção, não tem nada mais gostoso, mais especial na vida cristã do que ver Jesus sendo reproduzido na vida de alguém. É maravilhoso. Eu lembro um jovem que eu discipulei. Ele chegou na igreja todo errado. Ele era juntado com uma menina. E aí eu comecei a discipular ele. E no discipulado primeiro ele entendeu que ele tinha que casar. E um dia ele veio: pastor, me casa, por favor. Está toda errada a minha vida. A gente está morando junto, está tudo errado. Eu falei: não, eu caso vocês. Só que esse menino falava palavrão demais. E aí eu fiz o casamento dele. Quando terminou o casamento, eu entreguei uma Bíblia branca. A gente dá de presente normalmente com uma dedicatória. Ele pegou a Bíblia, ele olhou para a Bíblia, olhou para mim e soltou um palavrão. Que presente! Não vou falar aqui o que ele me disse. Maravilhoso o que você me deu. Eu nunca tinha dado uma Bíblia para alguém e recebido um palavrão de elogio em troca. Eu falei: preciso terminar o discipulado. Ensinei algumas coisinhas a mais por esse meu amigo. Inclusive essa história fez parte da nossa conversa. Demos risada. Esses dias encontrei ele não mora mais aqui, mas ele fala como Jesus. Ele age como Jesus. Ele tem uma vida bonita. Discipulado é isso. Tem a ver com o trabalho de um treinador que prepara um atleta. Tem a ver com o trabalho de um artesão, de um obreiro que não tem do que se envergonhar, porque o muro que ele preparou está retinho, está bonito. Ei, obreiros que aqui estão, vocês vão manejar bem a palavra da verdade, não terão do que se envergonhar. E nós vamos produzir uma obra maravilhosa. Gente que anda em retidão, gente com a vida bonita, gente que vive a palavra de Deus. Quantos querem fazer isso? Amém? Sexta imagem. O artesão e o atleta estão associados. A sexta imagem é a imagem do lavrador. 2 Timóteo capítulo 6 diz: o lavrador, trabalhador, deve ser o primeiro a participar dos frutos. E eu acho interessante agora esta imagem. A imagem do lavrador. Agora o apóstolo Paulo fala do discipulado na perspectiva do mundo agrícola. De quem prepara as coisas para a colheita. E o que me chamou a atenção quando eu estava olhando para essa imagem do lavrador, é que ele fala assim: o lavrador, e na sequência, trabalhador, ele diz. Eu nunca trabalhei na roça, mas as pessoas que eu conheço que trabalharam, falam que esse é um trabalho pesado. As pessoas ficam com a mão marcada.
Dá trabalho usar a enxada, dá trabalho lançar a semente, dá trabalho. Se você quer ser um bom discipulador, você precisa entender que discipulado envolve trabalho. E trabalho pesado. Cuidar de gente não é fácil. Eu tenho filho pequeno aqui, não é verdade? E normalmente quando as pessoas nascem na fé, elas são como nenéns. A gente tem que ajudá-los. Agora, não é só o neném que precisa de ajuda, não. Quem tem filho aqui, você para de cuidar do teu filho em alguma estação da vida? Eu já era marmanja, minha mãe não parava de cuidar de mim. Eu saía todo culto. Ela assistia todos, porque ela ficava em casa, todos. Então ela viu todas as heresias, as minhas palavras fora. Não, brincadeira. Mas terminava o culto, ela me ligava. Filho, a roupa, essa calça aí não está legal. Filho, você usou a carteira no bolso de trás, estava aparecendo. Filho, ela mandava um recadinho sempre elogiando, mas tinha sempre um ajuste para fazer. Sabe, os filhos crescem, a gente não para de cuidá-los. Discipulado é igual. Cuidar de gente dá trabalho. Só que muitas vezes a gente quer produzir frutos eternos, mas a gente não quer pegar na enxada. A gente não quer separar tempo. A gente não quer fazer o trabalho pesado. E aí a gente não vê as pessoas sendo transformadas. Eu lembro que, ainda quando pastoreava jovens, eu resolvi abrir uma célula para discipular pessoas que estudavam e trabalhavam. A maioria dos jovens, naquela época, muitos, não a maioria, mas muitos trabalhavam de manhã e de tarde, estudavam à noite. E como eles seriam discipulados? Então, eu e a Sil, nós abrimos uma célula na nossa casa, 10 horas. Na verdade, começava às 10h30, porque eles saíam da aula e conseguiam chegar lá em casa. Eu lembro, aquela célula se arrastava, a ideia era terminar meia-noite, mas depois tinha o lanche. E jovem come pra caramba. E a Sil dava aula no sábado de manhã. Mas eles estavam chegando, se convertendo, e muitos queriam conversar, tirar as dúvidas depois do lanche. Ah, quantas vezes a Sil ia dormir e eu ficava 2, 3 horas da manhã atendendo aquela gente. Ah, que delícia! Chegava gente de tudo que era jeito. Eu lembro de um dia que chegou um bêbado da faculdade. Eu não sei como ele conseguiu beber, acho que ele não foi para a faculdade. Chegou a ter 70 pessoas lá em casa. Deu trabalho. A gente limpava a casa, dona Irã. Deixava um brinco, terminava a célula, estava uma bagunça. Era louça, era comida no chão. Ah, deu trabalho. Mas, passado alguns anos, nós estávamos no culto, eu e a Sil sentados aqui, e chamaram os líderes de célula do Ministério de Jovens. E ela me deu um cutucão e falou assim: você reparou? Eu falei, não. Foram as pessoas que nós treinamos lá em casa. A maioria. A célula virou 4, que virou 10, que virou 20, que virou 60. Aqueles líderes foram multiplicando aquelas células. Ei, cuidar de gente dá trabalho, mas vale a pena. Quem quer ser discipulador, investir vida na vida? Ah, meu Deus, agora eu me frustrei. Levanta as duas mãos para eu ver você. Isso, agora, fica com a mão levantada. É isso. Senhor, que os meus irmãos sejam incansáveis. Senhor, que eles abram a agenda para cuidar de gente. E que eles tenham o prazer de participar, como o texto fala, dos frutos. Que eles se alegrem. Faz isso, Pai, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor. Essa semana, Deus vai mexer na sua agenda. Amém? Você vai lembrar de mim. Você vai estar fazendo a agenda. Você vai lembrar o pastor falando assim: tem que ter gente aí. Tem que ter gente na tua agenda para cuidar. Você vai lembrar de mim? Agora, sabe o que eu acho bonito nessa imagem do lavrador?
Porque o lavrador, quando lança a semente, ele não vê o que está acontecendo debaixo da terra. E o trabalho do discipulado, ele é um trabalho de fé. A gente ensina os valores, a gente investe vida na vida, a gente caminha junto, mas o agir de Deus acontece lá no coração e a gente não vê. É por isso que a gente continua, por um ato de fé. É assim. E quando a gente continua trabalhando, sem ver, quem manda a chuva? É Deus. Quem faz crescer a planta? É Deus. Mas a gente lança a semente e cuida dela pela fé. A gente vê os frutos, a gente participa dos frutos. Ah, pastor, tem gente tão difícil de discipular, que bênção. Quanto mais difícil, maior o milagre. Olha que bênção, Deus te abençoou. Eu lembro de um casal que eu discipulei. Eu cheguei no culto, era pastor de jovens ainda, e o filho se converteu e começou a vir no culto de sábado. E aquela família, eles diziam assim, que uma coisa que eles nunca iam ser eram crentes. Quem já falou isso? Eu nunca vou ser crente. Já falou isso? Olha, até o pastor Edson, que maravilha. E é crente dos bons agora. E aí o filho começou a vir na igreja e eles começaram a falar, vamos lá ver o que estão fazendo com o nosso filho. Ele arranjou uma namorada aqui, eles falaram, meu Deus, agora que o menino se perdeu, vai virar crente mesmo. E eles vieram no culto para ver onde o filho estava. E eu estava pregando. Só que na hora da mensagem, o Espírito Santo falou o coração deles e eles vieram no apelo. E me chamou a atenção, porque um monte de jovem assim, e tinha um casal mais velho. E aí eu fui até eles, peguei o contato. Eu brincava que eles eram as minhas ovelhas mais velhas. Naquela época. Peguei o contato deles e começamos um processo de discipulado. Eles chegaram, eles estavam às vias de se separar. Problemas conjugais. E eles chegavam no discipulado e quebravam o pau. Era uma beleza. Mas sabe, na outra semana eu estava lá. Porque a gente faz o discipulado com fé. A gente não vê o que Deus está fazendo, porque na outra semana eles chegavam brigados de novo, mas eles vinham. E eu comecei a ensinar os valores da palavra. Ensinar como é que se relaciona. O João tinha mais dificuldade de crer. Um dia ele saiu do carro e ele saiu de casa e pediu um sinal. Se o que aquele menino pastor está ensinando é verdade, manda ele me ligar agora, Deus. Eu estava no carro também e eu senti algo. Espírito Santo me dizendo, ei, liga para o João agora. Quando eu peguei o telefone e ele atendeu do outro lado, ele começou a chorar. Esse Deus é de verdade. Eu falei, é. Eles me enrolaram tanto, esse discipulado demorou mais de 1 ano, me deram trabalho. Quando terminamos os estudos, eles começaram a me enrolar. Eu vi que tinha umas lições que eles nunca faziam, as tarefas. E aí um dia eu falei, vocês estão me enrolando. E eles olharam assim, então, porque a gente não quer que acabe. O discipulado não acabou. O casamento não acabou. Hoje eles servem a Jesus. São líderes aqui nessa igreja. Discipulado a gente faz como um lavrador. Sem ver o que Deus está fazendo muitas vezes, mas crendo. Ei, preste atenção. Investe na vida daquele menino. Ele pode ser um vaso pintado, todo remendado, com cara de bravo. Mas ele só precisa da graça de Deus. Ele pode te insultar, ele pode brigar com você, mas ele está clamando. Ei, aonde estão os lavradores? Incansáveis, que trabalham com fé, mas por vezes vêm os frutos da graça de Deus sendo gerados. Por fim, vou terminar com essa última imagem. Olha que lindo esse versículo.
2 Timóteo 2:20. Numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro, uns para a honra, outros para a desonra. De sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e útil ao Senhor, e preparado para toda boa obra. A última imagem é do vaso. Sabe, numa casa existem vasos que são usados para fins especiais. Quando a gente faz o que Jesus mandou a gente fazer, e a gente investe a nossa vida na vida de outros, quando a gente ensina os valores da fé, por vezes, quando nos consagramos, Deus nos usa para fins especiais. Ele nos usa de formas extraordinárias. Deixa eu te dizer, olha aqui para mim. Eu creio, você é um vaso que vai ser usado para fins especiais. Ei, preste atenção aqui. Ei, olha para mim. Você é um vaso, e Deus vai te usar para fins especiais. Ei, preste atenção. Você é um vaso, e Deus vai permitir, pela graça dele, que vocês sejam usados. Vocês serão usados quando fazem a obra do Senhor de forma extraordinária. Quantos creem nisso? Eu já tive tantas experiências cuidando de gente, e eu queria que você tivesse. Dá para contar mais uma história só? Eu tenho 2 minutos, eu conto rapidinho. Nós estamos morando num condomínio novo, temos vizinhos que eu amo, Deus nos presenteou com eles. E a Nina e o Benny estão fazendo aula de piano, e a amiguinha da Nina faz aula junto lá. E um dia eu estava em casa, e eu estava tomando banho, e o Espírito Santo falou no meu coração. Ele disse: Michel, você tem um teclado. Era o meu teclado, que eu compus muitas canções, que eu estudei muito tempo. A gente tem também um piano. Deus falou para mim: você vai dar o teclado para a amiguinha da Nina. E aí eu estava tomando banho, eu falei: tá bom, Senhor, eu sou desprendido com as coisas, eu vou ficar feliz de vê-la tocar. Saí, contei para Sil. Vamos falar com as crianças. Criança é um barato, né, criança? Quando eu falei, eles falaram: mas pai, o teclado, o seu teclado, a gente gosta de tocar, ele tem uns sons diferentes. O Ben começou a falar: tem certeza? Eu falei: nós vamos obedecer a Deus, e vocês vão ver que isso é bênção. E aí preparamos o dia de entregar o teclado, entregamos o teclado. Esses dias eu fui almoçar na casa deles, já estava com as notas, tudo certinho. Eu fiquei vendo ela tocando, eu fiquei feliz. Mas no final, quando estávamos almoçando, aquele amigo disse assim: Michel, eu preciso te contar algo. Eu falei: o que foi? Eu precisava tomar uma decisão na minha vida importante, e eu pedi um sinal para Deus. E eu pensei: vou pedir um sinal maluco. Se isso vem do Senhor, manda o Michel dar o teclado dele para minha filha. Eu estava tomando banho e Deus falou comigo, e ele começou a chorar, e ele disse: cara, que Deus é esse que fala desta forma? Sabe, eu saí tão feliz, não por causa do teclado, mas porque naquele momento eu fui um vaso usado para fins especiais. Ei, preste atenção. Eu creio, Deus vai usar a tua vida quando você se dispuser a cuidar de gente desta forma. Quantos creem que Ele faz?
Eu quero orar por você. Se você está dizendo assim para mim e para Deus: eu quero fazer parte desse exército que esse pastor falou, desse exército de gente que cuida de gente. Eu quero fazer parte desse time. Eu quero ser treinado e preparado para isso. Por favor, se Deus falou contigo e você está dizendo sim, eu quero ser um lavrador, eu quero ser um soldado, eu quero ser um vaso, eu quero ser um atleta, eu quero fazer o que Jesus me pediu para fazer. Fica de pé agora e eu quero orar por você. Eu quero orar. Eu quero orar. Eu quero que você comece a aplaudir, porque você que ficou de pé é a resposta das minhas orações. Pode aplaudir ao Senhor. Você é a resposta. Você é a resposta. Eu quero orar por você aqui agora. Isso, faça assim com as suas mãos. Pai, coloca Timóteos nas mãos dos meus irmãos. Pessoas que eles vão cuidar, gente que eles vão ajudar a viver os valores da fé, gente, Deus, que vai ter experiências do teu poder, gente que vai viver, Deus, o que Jesus ensinou, vai andar como ele andou. Eu quero pedir, Pai, que os meus irmãos essa semana sejam chacoalhados de forma especial. Muitos são líderes antigos na igreja, são irmãos que frequentam e professam a fé há muito tempo, mas eles esqueceram de cumprir aquilo que Jesus mandou: cuidar, discipular. E eu quero pedir que hoje o Senhor renove o chamado no coração dos meus irmãos, que eles sejam cheios do Espírito, que eles sejam trabalhadores incansáveis, e que eles, ao fazerem isso, sejam usados para fins especiais. Eu quero pedir, quando esta igreja se levantar, Pai, quando este exército se organizar, que os teus sinais e maravilhas comecem a se manifestar entre nós. Guarda o teu povo, abençoa o teu povo, os usa para o louvor da tua glória. Essa é a minha oração, em nome de Jesus, amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor mais uma vez.